Amiga minha, ela passava por um processo com a mãe dela. Quando eu cheguei na casa dela lá para visitar ela me mostrou lá, a mãe dela estava acamada, num quarto lá da casa dela. Sabe aquela coisa de, como é que fala? Eu esqueci o nome que fala quando você tem aquela cama hospitalar, tem todos aqueles equipamentos, né, de hospital no leito. Então ela teve que abrir mão de um quarto. Ela tinha 2 filhos, um casal, né? Então ela teve que ceder o quarto do filho para a mãe dela morar lá na casa dela e ela ter que cuidar da mãe dela. Então ela conversando comigo, ela falou assim: Célia, ô irmã Célia, quando eu chegar na glória, a primeira pergunta que eu vou fazer para Deus vai ser o porquê que Deus permitiu que a minha mãe viesse morar logo na minha casa para eu cuidar dela. Porque a minha mãe, quando ela tinha saúde, há uns anos atrás, eu fui a filha mais desprezada. Eu fui aquela filha que menos a minha mãe fazia por mim. A minha mãe uma vez quase que me botou para fora de casa por causa de um problema que aconteceu lá com o meu padrasto. E ela ficou do lado do meu padrasto. A minha mãe não me dava valor, ela nunca me deu valor como filha, ela fazia tudo pelos outros filhos, mas eu era desprezada. E eu tenho essa coisa comigo, irmã Célia. Por que logo na minha casa, minha mãe veio parar na minha casa tendo outros irmãos, nenhum dos meus outros irmãos quis ficar com a minha mãe. Minha mãe veio parar na minha casa e eu, sendo uma cristã, fui obrigada a ficar com ela aqui. Eu lembro disso, isso me marcou muito, dela ter falado isso, que quando ela chegasse na glória, que a primeira pergunta que ela ia fazer para Deus era essa, porque isso estava mal resolvido dentro dela. E eu lembro que eu também não tive resposta, a gente mudou de assunto, eu cheguei perto da mãe dela, eu orei pela mãe dela, o problema, ela não falava, ela só ficava com os olhos abertos. E o tempo passou, né? Um tempo depois, eu não moro na mesma cidade essa irmã. Deus recolheu a mãe dela e ela falou até que hoje ela tem isso resolvido. Mas na época eu podia ter falado para ela algo que eu vou falar isso agora no vídeo. Talvez você esteja passando por esse problema, por um problema de talvez ter que cuidar de alguém, talvez um pai, uma irmã, um filho, alguém que está aí na sua casa enfermo, vegetativo, e você está presa cuidando dessa pessoa, e talvez você fica se questionando, se perguntando por que logo eu estou tendo que cuidar dessa pessoa, ou por que Deus está permitindo que eu passe por esse processo. Querido, Deus está permitindo que você passe por isso porque você é a única pessoa que Ele está podendo contar para cuidar dessa pessoa. Porque mesmo que essa pessoa não tenha sido boa para você, ela é uma vida preciosa para Deus. Deus ama ela. Então, Deus, o seu maior ministério no momento está sendo isso, cuidar dessa pessoa. Porque eu até lembro que essa minha amiga,